O Pix completou 5 anos e nós vamos falar agora de segurança, conversando com o superintendente de prevenção e fraudes do Itaú Unibanco, Victor Tomazetti. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu falava há pouco, superintendente, aqui sobre os números do Pix no Brasil, que completou agora 5 anos no domingo. 28 trilhões de reais movimentados em 10 meses, são 170 milhões de pessoas usando, 20 milhões de empresas. E lembro muito bem, lá em novembro de 2020, quando nós apresentávamos para a nossa audiência aqui o novo método de pagamento, a desconfiança de muita gente com segurança, com as reais intenções, sempre botavam imaginavam que o governo, quando lançava o Pix, tinha alguma outra intenção, que era para prejudicar o contribuinte. E com o tempo se consolidou, hoje é a principal forma de pagamento no Brasil e se mostra, em geral, muito seguro, não é? Sim, bastante. Acho que o Pix é um sucesso, né? Os números comprovam isso. Na questão de segurança, a gente veio evoluindo muito, né? Em várias capacidades aqui e acabou conquistando realmente, né, a preferência dos usuários, não só pela facilidade, mas porque também a gente conseguiu garantir um bom nível de segurança para esse novo meio de pagamento. Obviamente que com a inclusão financeira que ele trouxe, quantidade de novos usuários, a variedade de pagamentos, isso também fez com que proliferasse ali o que a gente conhece como os golpes aqui, né? Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos afetados e a gente também veio evoluindo com algumas ferramentas aí para poder mitigar esse tipo de golpe que acabou afetando não só o Pix, e acho que esse é um ponto importante de comentar. Os golpes, né, eles acabam tendo essa capacidade agnóstica. O meio de pagamento, seja um Pix, um cartão de crédito, um boleto, acaba realmente sendo um meio, né? O Pix, obviamente, tem a sua atratividade pela velocidade ali, pela pluralidade, né? Dada a parte democrática dele já na sociedade, mas os golpes, na realidade, têm esse poder de ser agnósticos aí ao meio de pagamento. Chamam atenção um dado divulgado pelo Banco Central de que em 2024 foram registrados 6 bilhões e meio de reais em perdas por fraudes envolvendo o Pix. E esse número, esse valor é 80% maior do que em relação a 2023. A que tu atribui esse aumento tão expressivo na quantidade de fraudes envolvendo o Pix? Olha, o grande fator que fez esse aumento, né, numérico muito expressivo, realmente esse contexto de golpes, né? Então, quando a gente viu o Pix se expandir além só da transferência entre pessoas, né, que faz ali seria o análogo antigo à TED, ele começou também a pagar por serviços, né, compras em e-commerces, se expandiu muito o uso do Pix, e aí os fraudadores que já aplicavam golpes nesse contexto também começaram a aplicar com o uso do Pix. Então, se você pegar o aumento do volume transacionado total de transações boas junto com o de fraude, relativamente, a fraude vem se mantendo ainda sob controle no relativo. Mas os valores absolutos aumentaram muito e a grande razão realmente são os golpes. E a gente viu vários tipos de golpe acontecerem aqui, né? Eu vou dar um exemplo de um que acho que todos nós acabamos, de alguma maneira, sendo afetados, que é aquela ligação, né, que toca seu celular, é um número desconhecido e acaba sendo uma central ali falsa, ou de algum banco, ou de algum comércio que você faz negócio e que te conta uma história, né, pede ali alguma ajuda, né, oferece alguma ajuda ou pede alguma facilitação e você acaba caindo num golpe porque você está envolvido naquela história que foi contada. Então, acho que a grande razão aqui desse aumento é muito, muito expressivo, realmente são os golpes. Quando a gente fala de golpe, é uma classificação que a gente faz diferença com o que é fraude, porque fraude a gente classifica como se fosse um terceiro utilizando, por exemplo, o seu Pix, né? Invadiram a sua conta e fizeram uma transação que você não reconhece. O golpe é quando é você mesmo, por algum motivo você foi enganado e você acaba fazendo um Pix. Então, esse aumento realmente está relacionado mais aos golpes do que às fraudes. Em relação aos direitos do cliente de bancos, tem alguma coisa que diga, que normatize situações em que o banco pode devolver o dinheiro, por exemplo, um Pix feito por alguém que caiu num golpe, Mari? Deu um problema, enfim, alguém me convenceu e eu equivocadamente faço um Pix para ele, e aí não consigo voltar, e ligo para o banco, aí aquele desespero, fica todo mundo em pânico porque não consegue reaver o dinheiro. O que
que você, como é que você analisa essa situação e se tem algum caso em que o banco pode devolver de fato o dinheiro de alguém que caiu num golpe? Sim, excelente pergunta. O Pix, ele desenvolveu o que a gente chama de MED no dia a dia, que é o Mecanismo Especial de Devolução. Isso. Então, uma vez que você se encontra nessa situação, que você caiu num golpe, numa fraude, ou até fez uma transação errada, você pode acionar, né, o que hoje é chamado de autosserviço ali do Mecanismo Especial, e imediatamente o banco faz o aviso para o banco que recebeu o dinheiro, e ele congela, né, o saldo ali daquela transferência até que o banco destino possa fazer uma análise e decida devolver o valor. Então, hoje é importantíssimo, uma vez que você esteja nessa situação de que a transferência foi feita, o golpe foi realizado, você avise imediatamente a instituição financeira para que a gente possa fazer esse congelamento do dinheiro no destino e a recuperação do valor. Esse é o método que hoje seria o mais eficiente, porque obviamente que todo cidadão tem o direito de procurar a justiça se algum problema acontecer, mas a eficácia do mecanismo especial de devolução está atrelada à velocidade com que a gente é avisado ou identifica a fraude, e aí rapidamente a gente consegue congelar e recuperar o dinheiro antes que esse dinheiro se esvaia pelo mercado. Acho que essa é a principal dica aí, tá? Como é que o banco atua nesse caso? Chegou a solicitação do cliente de contestação do Pix. Qual o procedimento que o banco faz para verificar se é de fato um golpe ou não? Como é que o banco age? Normalmente, isso está até regulado, tá? O banco tem até 30 minutos para já acionar o mecanismo especial de devolução assim que o cliente os avisa. Como a gente sabe que tempo nesse caso é literalmente dinheiro, porque a gente precisa bloquear rapidamente o dinheiro no destino, o banco normalmente, assim que o cliente avisa, imediatamente a gente faz o bloqueio no destino do dinheiro. E aí a gente começa a fazer essa recuperação. Então, obviamente que cada banco pode ter uma estratégia diferente, ou canais de atendimento diferenciados, porque uma vez que você faz pelo aplicativo, acaba sendo mais rápido. Se você faz por uma central telefônica, pode demorar um pouco mais, dependendo do modelo de atendimento, mas normalmente as instituições financeiras, assim que recebem o aviso, imediatamente elas congelam dinheiro. Por quê? Como o banco recebedor tem a liberalidade e tem até 7 dias para fazer uma avaliação e confirmar se aquele dinheiro realmente era o destino de uma fraude, então não tem motivo para o banco demorar ali na abertura do que a gente chama de mecanismo especial de devolução. Então, normalmente a gente abre imediatamente o processo. Isso é automatizado, mas daí depois tem num segundo filtro uma pessoa, um funcionário do banco que vai conferir aqueles casos? O que normalmente acontece é que primeiro existe uma análise mais quantitativa e matemática. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente usa muito modelo de machine learning aqui, dados volumes. Então, a primeira análise vem de modelos, né, matemáticos, e obviamente que sempre que tem ali alguma dúvida, alguma incerteza, sim, a gente deriva isso para um humano para ele poder fazer uma análise. O que normalmente acontece nesse caso aqui que a gente está conversando é que essa análise é conduzida pelo banco destino. Porque como o dinheiro, nesse exemplo que vocês deram, já saiu do banco pagador, né, onde estava o saldo, quem faz essa análise mais detalhada é o banco destino. Mas, no geral, as instituições financeiras, nesse caso, trabalham de maneira bem parecida, fazendo parte do processo automatizado para garantir velocidade, e caso tenha algum caso um pouco diferente, né, que exige uma análise mais aprofundada, isso deriva ali para um analista especializado e ele faz uma análise mais profunda. Eu tenho uma dúvida se esse mecanismo especial de devolução, que é o MED, ele só vale para o caso de golpe ou quando eu fiz uma compra pela internet e essa compra não foi entregue, o que não necessariamente é um golpe, mas, enfim, eu não tenho certeza se é um golpe ou não. Eu posso solicitar o MED? Excelente pergunta. Acho que essa é uma grande dúvida que tem hoje no mercado, tá? Isso que você descreveu, a gente chama no dia a dia de desacordo comercial. Ou seja, você realmente fez aquela compra, era você reconhece aquela compra, mas aconteceu algum problema, seja na entrega, ou até entregaram, né, o que você comprou, mas estava errado, mandaram a mais ou a menos. Isso a gente chama de desacordo comercial. O Pix, né, o MED nesse caso, não atende a situação de desacordo comercial. Ele é exclusivamente para problemas de fraudes e golpes. Então, nesse caso do desacordo comercial, quando você utiliza o Pix, o correto é entrar em contato com a instituição que você fez ali a compra. Vou dar um exemplo aqui de algum e-commerce da sua preferência. Você entrando em contato, pede o cancelamento daquela compra pelo motivo que aconteceu com você, seja ausência da entrega ou qualquer outro.
para que isso seja ressarcido pela instituição que você acabou fazendo a compra. O MED é de uso atualmente exclusivo para fraudes e golpes. Isso é muito importante a gente educar a sociedade, porque uma vez que causa essa confusão, pode trazer mais complexidade ainda para o cliente no dia a dia conseguir resolver o problema dele. E daí pode até gerar um outro tipo de golpe, que é alguém comprar um produto, receber e depois contestar dizendo que não... Claro. Fez o pagamento. Uma outra preocupação que eu vejo muito, Victor, é a questão do Face ID, né? Que é a identificação facial. Porque hoje em dia tem inteligência artificial, a gente até noticiou já golpes aqui, operações policiais aqui no Rio Grande do Sul de criminosos que estão usando a IA, a inteligência artificial, para simular o rosto de uma pessoa e conseguir burlar o sistema de segurança de um banco. E eu não sei como é que o Itaú e outras instituições financeiras têm lidado com isso. Olha, aqui no Itaú, isso é uma realidade, né? Toda tecnologia de segurança, em algum momento, acaba sendo alvo dos fraudadores aqui, né? Dos criminosos, dos hackers. Aqui no Itaú, a gente vem constantemente investindo em tecnologia, principalmente em segurança. Você tem uma ordem de grandeza. Ano passado foram mais de 11 bilhões aqui investidos em tecnologia e grande parte focada em segurança, para justamente avançar nesse tipo de tecnologia. Então, no caso da biometria aqui no Itaú, a gente usa biometria facial com liveness 3D, né? Só para poder tentar dar clareza do que é isso. Então, a gente faz o reconhecimento ali, obviamente, da imagem, mas também usa modelos de machine learning super avançados para a gente detectar se tem vida naquela imagem. E agora a gente está usando, né? Eu estou chamando de 3D, porque agora com o advento, né, do deepfake, acho que vocês já devem ter visto aí na internet vários casos de usarem fotos e aí colocarem em movimento super real. A gente começou também já a criar modelos de inteligência artificial para poder detectar o uso de deepfake e evitar que isso acabe, né, autorizando uma transação. Mas o que realmente traz segurança aqui no Itaú é que a gente sempre trabalha em camadas. Então, a biometria facial, com certeza, é um grande artifício que a gente utiliza para mitigar uma fraude. Mas, por exemplo, no Itaú, a gente tem um alerta contra golpes. Então, imagina que você logou no nosso aplicativo ali, fez a biometria facial, e se por acaso você fez uma transação que a gente considerou atípica ou que tem um destino suspeito, a gente criou o que a gente chama de alerta Pix e mostra uma tela para você no momento dessa compra para que você possa perceber que tem algo de estranho. Então a gente avisa, olha, tem um destino suspeito ou tem um contexto aqui que não é habitual seu. Você tem certeza que essa transação está correta? Você já confirmou os dados do destino? Então, a soma dessas camadas é que acaba trazendo muita segurança. Em segurança, a gente tem uma máxima, quem tem um, não tem nenhum, né? Então, aqui a gente combina uma série de camadas para que você possa se sentir seguro em usar o banco, né? Uma outra solução que a gente colocou no ar e super ajuda é o Hub de Segurança aqui no Itaú. Então, tem uma área específica no aplicativo que você pode entrar lá dentro e configurar uma série de funções de segurança. Por exemplo, você pode reduzir seus limites noturnos, mesmo os diurnos, ou seja, para ter uma exposição menor. Então, mesmo que roubem seu celular ou invadam sua conta, se ele tentar fazer uma transação, ele não vai passar daquele teto de valor. Recentemente o Itaú lançou também o modo protegido, que se você não tiver no Wi-Fi, por exemplo, que você escolheu, que é um Wi-Fi seguro da sua casa, você não tem autorização ali para fazer transações acima de um certo valor. Então, a segurança, né, respondendo sua pergunta aqui no Itaú, ela não se baseia simplesmente em um fator. É a combinação dessas camadas que realmente traz um nível de segurança muito grande e coloca o Itaú como referência em segurança no mercado. Tu falaste... Pode fazer, PG. Não, eu ia perguntar sobre um assunto um pouquinho diferente que eu queria aproveitar a experiência do Victor. Então, se for algo específico sobre o Pix, pode fazer, Mari. Eu ia Mari, perguntar sobre o MED 2.0. Se já tem data para entrar em vigor. Porque o MED hoje, segundo o que o Victor explicou, ele mapeia a conta para onde foi o dinheiro. Só que os bandidos são muito rápidos e eles já pegam aquele dinheiro e passam para outras contas. Isso, o quanto eles mais pulverizam. Rápido... E até teve uma ouvinte que mandou justamente essa pergunta. Mas o criminoso vai lá e tira muito rapidamente o dinheiro da conta, não tem como o banco congelar. Mas o novo MED, que está para entrar em vigor nesse mês, e acho que o Victor pode me corrigir ou não, ele vai ser mais potente, ele vai conseguir mapear outras contas, né?
Exatamente, excelente pergunta. A gente trabalhou bastante no que a gente está chamando de MED 2.0, justamente porque prevenção a fraudes, né, segurança digital, a gente chama de jogo infinito. Uma vez que a gente cria uma nova capacidade de segurança, o fraudador também se adapta e a gente tem que fazer isso em ato contínuo. O MED 2.0 é exatamente a tangibilização dessa estratégia. Então, uma vez que a gente criou o MED 1.0 nesse caso, que foi o que eu expliquei, que ele congela o dinheiro no primeiro destino, os fraudadores aprenderam isso e começaram a fazer a ramificação do dinheiro, é assim que a gente chama, dividindo ele em várias contas. O MED 2.0 evoluiu para justamente acompanhar essa ramificação e atingir essas outras contas onde os fraudadores diluíram o dinheiro. Ele começa os testes agora em novembro, mas a data oficial que o Bacen liberou para a gente foi em fevereiro. Então, em fevereiro ele está totalmente em produção no mercado de maneira geral. Obviamente que ele ainda vai seguir uma série de etapas de evolução, mas já em fevereiro a gente vai começar a ver já as primeiras ramificações do MED 2.0. A nossa expectativa é que a gente consiga aumentar muito a detecção de valores diluídos no mercado financeiro. E também um grande mal que afeta a sociedade hoje, que é a chamada conta laranja, a conta bolsão, né? Que é onde o fraudador utiliza simplesmente como uma conta de passagem. E aí a gente vai não só congelar mais dinheiro fraudulento e retornar para a origem, mas também a gente vai ser capaz de identificar mais contas fraudulentas, né, o laranja, e a gente vai poder bloquear elas, tirando ela do mercado. E aí dificultando a atuação dos fraudadores. Mas isso em fevereiro, então? Fevereiro. A gente começa testes agora em novembro, mas a expansão mesmo em todo o mercado vai acontecer em fevereiro. Vitor, eu queria te perguntar o que ainda justifica a existência de uma agência física, né? Se ainda tem processos que precisam ser feitos pessoalmente e qual deve ser o futuro da agência física na tua concepção, na tua avaliação? Perfeito. Acho que aqui a agência física, hoje, dado todo o avanço tecnológico, ela já é uma preferência do cliente. Ela existe pela preferência do cliente, não existe mais a real necessidade ali de ser atendido fisicamente, mas muitos clientes preferem, né? Pode ser pelo próprio tipo ali do cliente ou tipo de operação que ele prefere fazer. Muitas pessoas preferem ter essa relação mais pessoal e aqui no Itaú a gente tem essa estratégia do Phygital, né? Onde a gente combina o digital com o físico, porém muito orientado à experiência e à vontade, preferência do cliente. Então, se por acaso você quer fazer, vamos ver, um crédito imobiliário de alto valor, uma transação mais complexa, e você se sente à vontade indo numa agência, sentando, conversando com o gerente, com a contraparte, o Itaú vai prover esse ambiente para você. Mas se você também quiser contratar um crédito imobiliário no aplicativo, você tem essa jornada. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter basicamente uma escolha da preferência do cliente por ser atendido pelo canal A ou canal B. Isso também serve para uma central de atendimento telefônico, né? Então é mais a preferência do cliente que nos guia hoje do que realmente uma decisão estratégica do próprio banco. Quer dizer que, Vitor, como inegavelmente tem menos gente indo às agências, né? A impressão que a gente tem é que vai ter menos agência no futuro. Então, eu até li esses tempos que em alguns países já teriam começado a fazer alguns testes e tal, de que são agências compartilhadas. Então, assim como o aeroporto tem check-in compartilhado, alguns bancos estão fazendo já juntos em agências, porque não tem demanda para abrir agências tão grandes para cada banco, né? Tu acha que é por aí? Pode acontecer alguma revolução nesse sentido? Eu acho que isso é possível, tá? E se você parar para pensar, hoje em dia, a gente já tem o que a gente chama de Corban, né? Que são os correspondentes bancários que já fazem algumas atividades ali administrativas. Então, acho bastante coerente o mercado evoluir para esse mundo combinado, mas, de novo, acho que a preferência do cliente, nesse caso, é soberana e a gente vai atender ali a necessidade do cliente. O Itaú, nos últimos anos, focou muito aqui na experiência do cliente, então a gente ouve o cliente e faz junto com o cliente as soluções que o atendem. Então, se o cliente desejar, não tenho dúvida que esse é um potencial caminho da gente seguir. Há pouco tu falaste sobre essas contas laranjas, e aí veio uma ouvinte que fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Onde que os bancos estão falhando ao permitir que as pessoas criem contas laranjas, contas falsas, que possibilitam a aplicação desse tipo de golpe? Excelente pergunta também. É super importante dividir dois conceitos aqui, tá? A conta fria da conta laranja ou a conta de passagem, tá? A conta fria, igual o exemplo que eu dei de golpe e fraude, a conta fria é quando um terceiro pega seus dados, por exemplo, e abre uma conta em seu nome sem você saber.
A conta de passagem, a conta laranja, ela foi aberta por você mesmo, ou seja, sua biometria, seu documento, é uma conta sua. Então, é difícil nesse caso você impedir que o próprio cidadão abra a conta. O problema é que hoje em dia tem um mercado onde esse cidadão pode ser aliciado, ou ele pode oferecer essa conta para ser utilizada por um terceiro. Então, nessa hora, fica, obviamente, é muito mais complexo. Por quê? Concorda que se eu pedir uma biometria desse cliente, a biometria vai funcionar? Se eu, por acaso, ligar para esse cliente para confirmar aquela transação, ele também vai confirmar? Entendi. Então, é um caso mais complexo que o fraudador evoluiu. Uma quadrilha me procurasse, me oferecesse um valor para eu criar uma conta e usar essa conta para receber dinheiro de golpe, é isso? Acho que a gente perdeu a conexão com... Ah, que pena. Mas a gente tá vendo que o Victor tá com a gente. Sim, ó, só o áudio, Victor, que eu tô achando ruim. Tá nos ouvindo bem? Tô ouvindo bem agora. Agora sim. Deu uma perdida no sinal. Voltou? Tu chegaste a ouvir minha pergunta ou não? Que eu usei um exemplo... O final não. É como se uma quadrilha me procurasse e oferecesse: Mariana, eu quero usar tua conta pra golpe, né? Aí eu crio uma conta... E aí eu atendo a essa quadrilha, né? Aí o Itaú me liga, me pergunta, eu dou meus dados, tudo certo, mas esse dinheiro da conta é sempre usado por criminosos para aplicar golpe. Exato. Então é um caso bem mais complexo, mas a gente também criou métodos aqui para tentar bloquear isso e perceber esse tipo de comportamento. Então, a gente tem modelos também de inteligência artificial que detectam esse comportamento escuso aqui por parte daquela pessoa natural mesmo. E também o Banco Central evoluiu e criou o que a gente chama de bloqueio cautelar, que é o congelamento do dinheiro no destino feito pelo próprio banco que recebeu o valor. Então vamos imaginar que esse cliente recebe normalmente ali valores baixos, ou a conta está super inativa, né? Quase não é utilizada. Se vem uma transação muito atípica, as instituições financeiras hoje têm condição de fazer esse bloqueio cautelar para poder analisar se aquele dinheiro realmente vem de uma origem idônea ou não. Então, como eu comentei anteriormente, né, segurança nesse contexto é um jogo infinito. Assim que o fraudador se adapta para uma nova modalidade, a gente evolui também e cria novos métodos. Então, é um caso bem mais complexo. Os bancos têm evoluído muito nisso, inclusive regulações, tá? A gente tem visto algumas PLs, alguns projetos de lei, autorregulação. Recentemente a Febraban escreveu uma autorregulação onde ela está indicando ali, facilitando para todas as instituições financeiras participantes a fazer o bloqueio e a exclusão dessas contas laranjas do sistema financeiro. Então, à medida que os fraudadores evoluem, a gente também evolui e a gente espera que em breve a gente consiga mitigar esse problema da conta de passagem.